Ok, então. Bom, voltando aqui, o nosso conteúdo hoje, né, é o módulo de planejamento e de acompanhamento de execução. O primeiro item que a gente vai tratar é sobre tarefas, tá? Então, a gente vem aqui no módulo projetos, templates de tarefa. Essa tela, ela armazena N tipos de estruturas de tarefa. Pode ser tarefas separadas por ambiente, tarefas separadas por fases, tarefas separadas por setores. Então, vocês que vão definir a estrutura que vocês querem ter de tarefas dentro da base de dados de vocês. Exemplo, se eu clico no localizar, as minhas tarefas estão separadas por fase, então eu tenho por tipo de projeto, na verdade. Então eu tenho um tipo de projeto arquitetura e urbanismo, ar-condicionado, infraestrutura. Então quando eu clico em uma dessas estruturas, na parte de baixo ele me traz todas as tarefas que foram cadastradas. Então o que acontece? Quando eu precisar enviar uma tarefa para um usuário ou cadastrar uma tarefa por meu próprio uso, eu já tenho uma estrutura montada, então eu não vou precisar ficar digitando as informações novamente, tá? E a gente tem que observar que ao cadastrar uma tarefa, do lado direito a gente tem um tipo dessa tarefa, que elas são separadas em essenciais, específicos e opcionais, tá? Então o que que trata o essencial, o específico e o opcional? Voltando aqui, quando a gente elabora um tipo de projeto, isso a gente já viu na segunda aula que a gente teve de cadastro de proposta de projeto, só vou entrar aqui agora para vocês entenderem o que aqueles tipos refletem. Então eu venho aqui, ó, tipo de projeto, exemplo, escolho um tipo de projeto comercial. Quando a gente cadastra esse tipo de projeto, a gente cria uma estrutura do tipo, aonde a gente informa quais são as fases e quais são as tarefas que vão ser executados para elaborar aquele projeto na hora que for gerada a proposta, né? Então ele cria um escopo trazendo toda a estrutura que vai ser executado para aquele projeto que está sendo elaborado. Então quando a gente vem aqui e vai adicionar uma tarefa, a gente pode digitar ou a gente pode clicar no raio e ele vai fazer o quê? Ele vai buscar lá no template de tarefas, que foi onde a gente estava agora há pouco, você tem a opção de escolher a estrutura. Ó. Então, exemplo, eu posso vir aqui e falar que eu quero pegar um tipo de projeto infraestrutura esportiva. Então, ele me traz todas essas aqui. Ó. Aí aqui eu tenho a essencial, a específica e a opcional. Se eu selecionar a específica ou a essencial, eu estou dizendo para o sistema que todo tipo de projeto, toda proposta, desculpa, que for utilizar o tipo de projeto comercial, essa tarefa ela é obrigatória. Tá? Então, eu estou dizendo para o sistema que se um cliente me contratar um projeto que é do tipo comercial, essa tarefa ela tem que ser executada, ela não pode ficar de fora. Por quê? Porque o serviço dela é essencial ou o serviço dela é específico. Agora, quando eu venho aqui e falo que essa tarefa ela é opcional, na hora que eu for montar a minha proposta, eu posso escolher ou eu posso tirar ela da minha estrutura para ser executado. Tá? Então, a diferença dos serviços opcional, específico e essencial é esse. Ele só vai refletir neste momento de criar o tipo de projeto, que é aonde você vai falar que essa tarefa é obrigatória ou ela não é obrigatória. Tá? Então, o opcional é que ele te dá a opção de escolher se você quer ou não que faça parte. O essencial e específico é obrigatório. Tá? Isso aqui a gente não vai falar a fundo porque a gente já conversou sobre isso na segunda aula, tá? É só para vocês mesmos entenderem a diferença do tipo.
Na hora que vocês vierem aqui para cadastrar no módulo projeto templates, vocês saberem qual tipo que vocês adotam, se é o específico, essencial ou obrigatório. Específico, essencial e opcional, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vem aqui, ó, no botão incluir, vai dar o nome do grupo. No caso aí a gente viu que tinha no sistema estava separado por fases, mas eu poderia separar por tipo, né? Eu poderia separar por fase, chamar aqui um grupo estudo preliminar. Aí eu venho aqui no botão incluir do lado esquerdo, vou informar o tipo. No meu caso eu vou colocar sempre opcional, porque é mais fácil de eu escolher se eu quero ou não que essa tarefa faça parte. Seleciono aqui a quantidade o meu código, né? Pode ser alfanumérico, pode ser só numérico, vocês definem. E aí eu vou escrever a descrição, vou informar o detalhamento caso tenha, e se tiver algum tipo de sustentabilidade referente a essa tarefa, eu vou descrever aqui também para ficar registrado, tá? Mas o obrigatório aqui é só colocar a descrição, o resto é opcional. Então eu posso colocar aqui que eu vou fazer um levantamento de dados. E aí eu dou um gravar, ó, e ele vem aqui e registra para mim. Quero cadastrar uma nova, clico no botão incluir de novo, escolho o serviço, informo o código. Dou um OK e aí eu vou adicionando. Fiz isso, dou um OK para poder salvar e a minha estrutura está montada. Se eu vir no localizar, eu vou encontrá-la aqui junto com as demais. Ó, grupo de estudo preliminar. Seleciono, ele abre. Se eu quiser editar, eu venho aqui, edito, faço alteração. Se eu quiser alterar uma dessas informações, clico no botão alterar aqui, ou clico no botão excluir para deletar, tá? Então, esse é o primeiro passo, montar o template de tarefas que serão executados por você ou por outros usuários, ok? Essas tarefas, elas podem ser enviadas, uma tarefa pode ser enviada para vários usuários ao mesmo tempo, ou só pode ser enviada para um, tá? E você pode criar suas próprias tarefas. Então, depois que eu definir lá, o que eu faço? Eu venho aqui no comercial, projeto, tipo de projeto, pego um tipo de projeto que já esteja com os dados cadastrados, edito, venho na estrutura, clico com o botão direito, vou na opção tarefa incluir, clico no raio, seleciono e adiciono. Pronto. Eu não posso adicionar mais de uma tarefa dentro do campo, tá? Se eu vim aqui fazer isso aqui, ó, querer colocar uma outra tarefa, ele subscreve a anterior, tá? Então, depois que você montou o seu tipo de, montou a sua estrutura, você pode cadastrar os tipos de projeto ou pode cadastrar na mão também, digitando a informação. Bom, para você poder administrar, dar baixa e consultar tarefas, você pode vir por um módulo atalho, ó, clica aqui, ele abre a tela, ou você pode vir aqui no campo To-Do List, clicar, ele vai abrir a tela também, tá? Só que acontece, pelo To-Do List, quando você clica aqui, ele abre na tela GRT, que é Gestor Rápido de Tarefas, na aba em aberto. Quando você vem pelo botão de atalho, ele também abre a GRT, só que ele vem na aba de consultas. Ó. Se eu quiser ver a aba de abertas, eu clico aqui. Ó. A tela é a mesma, só que o atalho ele já vai direto na tela de consulta e o To-Do List ele vai direto na tela dos em abertos. Tá? Então, como que funciona essa ferramenta?
Toda vez que um usuário cadastrar uma proposta e essa proposta ela tem tarefas vinculadas, essas tarefas vão ser direcionadas para os usuários responsáveis e eles vão receber uma notificação, que é igual a essa aqui, ó, aonde a linha vai mostrar a cor preta e vermelha piscando, informando que ele tem tarefas para ser executadas. Ele vai clicar 2 vezes, vai analisar quais são as tarefas que ele tem, qual é a situação, se está vinculado a um projeto, a um cliente, a uma fase e o que precisa ser feito, tá? Analisou, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a tela e vai executar essas tarefas, né? Ou entrando em contato com o cliente, ou fazendo uma visita à obra, ou fazendo o desenho do projeto, ele vai executar aquilo que foi definido. Quando ele finalizar o serviço, ele vai voltar nessa tela e aí ele vai clicar 2 vezes. Ó. Quando eu clico 2 vezes, o que acontece? Ó? A tarefa ela conclui, ela some daqui. Aí ele pergunta se eu quero criar uma nova tarefa, eu falo que não. E essa tarefa que eu concluí, ela vem para cá. Ó. Aí, vamos dizer que eu concluí a tarefa errada. Como que eu faço para reverter o processo? Clico 2 vezes de novo, ó, e ele devolve a tarefa para cá. Ó. E aqui o status, você observa que o status, sempre que a tarefa ela é enviada pela proposta, ela vem com o status de programada, tá? Como que eu defino esses status? Ó? Primeiramente, você tem que vir aqui no módulo de projetos, no campo tem status da tarefa e cadastrar os status em andamento, programado, concluído, aguardando, cancelado, em processo. Você pode cadastrar N status, tá? Mas para cada status que você cadastrar, você tem que vincular a um desses 3 tipos aqui embaixo. Ó. Então, se vocês observar, ó, aguardando o retorno, tá como programada, cancelada como finalizado, ó, em processo, está em andamento, concluído, finalizado. Então, assim, para cada descrição que você definir aqui, você tem que associar um tipo de projeto embaixo. Tá? Isso é importante fazer esse vínculo, senão não vai funcionar. Depois que você definiu, aí você vem aqui no módulo utilitários, configurações empresa principal, vem na aba de configurações gerais, configurações. Aqui do lado direito, vocês vão definir quais são as tarefas principais, o status principal. Programado, aí eu venho aqui e escolho qual que é a programada. É programado ou aguardando retorno? Aí eu venho aqui andamento, é andamento em processo modificado. E o finalizado é concluído, cancelado ou aprovado. Então, quando você define os 3 aqui, os 3 primeiros, toda vez que você dispara uma tarefa, ela vem aqui para o to-do list como programada, no caso, que é o nome que eu defini lá. Quando eu clico 2 vezes, ó, ele muda para andamento. E quando eu clico 2 vezes de novo, ele muda para concluído. Aí ele vem para cá. Ó. Aí se eu precisar desfazer o processo, eu clico 2 vezes novamente e ele volta aqui para o status de programado de novo. Por quê? Porque eu defini na configuração que eu tenho o status chamado programado, depois o status chamado em andamento e depois o status chamado de concluído. Tá? Eu só posso definir 3, eu não posso colocar assim, ele pode estar programado ou pode estar aguardando retorno. Isso não dá para fazer automático. Tá? Automático só dá para fazer da forma que eu mostrei para vocês, que é lá naqueles 3 campos e colocar uma característica para cada situação. Tá? Então aqui vocês vão analisar as tarefas que estão em aberto, qual é a previsão de conclusão, com a data de início e término, e o que precisa ser feito, qual é a situação que ela se encontra. Clicando em cima da tarefa, ela vai sofrendo uma alteração no status até chegar na conclusão. Mas eu preciso, essa tarefa ela não vai ser mais concluída, eu preciso cancelar essa tarefa. Como que eu faço? Aí você vai vir aqui na aba de consultas e agenda, você vai fazer o filtro por usuário, por projeto, por nome de cliente, aí vocês que vão definir
como que vocês querem pesquisar a informação, tá? Feito isso, vocês fazem o filtro, executa e o sistema vai te trazer todas as tarefas que ele encontrar aqui, ó, relacionado ao nome do usuário que você definiu. Aí você pode vir aqui, ó, selecionar, pode editar ou pode excluir. Ou se você quer mudar o status, ó, clica aqui na mudar o status e fala que essa tarefa ela foi cancelada. Pronto, tá? Então, no automático, que é na aba de em aberto, funciona. O primeiro clique ele muda de programado para em andamento e o segundo clique ele muda de andamento para concluído. Ah, preciso refazer o processo, vou na aba de concluídos, clico 2 vezes e ele muda para programado de novo. Preciso alterar para cancelado, porque não vai ser mais executado. Venho na aba de consultas, faço o filtro através de todos esses campos que ele me disponibiliza, executo o filtro. Caso a tarefa ainda não apareça, verifica se o período está batendo com a data que foi criada a tarefa. Trouxe a tarefa, seleciona, altera o status, edita ou exclui. Tá? Processo para executar tarefas que foram geradas pela própria proposta. Agora, se você deseja criar uma tarefa para você ou para um outro usuário, você vai entrar também nessa tela de consulta, /agenda, vai clicar no botão incluir e vai fazer o preenchimento dos dados. Então aqui ele está perguntando, agendado para quem? Quem está agendando é o usuário super e eu quero agendar para o usuário X. Então vem aqui e coloco, sei lá, Gabriel. Aqui eu posso digitar, ou eu posso vir aqui no raio, buscar aqui a informação, clicar e adicionar. Posso colocar algum tipo de detalhamento. Posso informar a data de início e término, com o horário de início e término, qual que é a prioridade, se normal, médio, alta, ou e se essa tarefa é uma tarefa para reunião ou uma tarefa pessoal, um comunicado. Aqui eu venho aqui e informo qual é o status que eu quero definir. E aqui eu faço o vínculo. Quem é o cliente, qual o projeto, qual é a fase, qual é a proposta. Então você pode preencher todos esses campos. Fiz o preenchimento, quando eu der um OK, aí alguém pode falar assim, ah, mas você falou para mim que eu poderia enviar uma tarefa para vários ao mesmo tempo. Então, é esse o momento, tá? Quando clicar no botão OK, ele pergunta se você deseja enviar essa tarefa para outros usuários. Se eu falo que sim, ele traz a lista de usuários, aí você vai jogando para o lado direito. Se quer jogar todos, clica aqui, ó. Ele envia todos, dá um OK, ele dispara a tarefa, a mesma tarefa para todo mundo. Porém, essas tarefas elas não têm vínculos, tá? Então, se o Wagner ele concluir a tarefa dele, o João continua com o status que estava. O que eu finalizar na minha tarefa, por mais que elas foram disparadas juntas, o que eu alterar na minha tarefa não vai refletir para a tarefa do outro. Ok? São tarefas independentes, por mais que o conteúdo seja o mesmo. Tá? E você pode gerar alguns relatórios de tarefas baseados no filtro e você tem a aba da agenda. O que é a aba da agenda? A aba da agenda ela pega um período que você definir. Geralmente ele vem configurado para pegar se eu não me engano, os 7 dias úteis daquela semana e ele traz aqui para você, ó. Vou colocar aqui um período menor. Ó, pega um período menor aqui, ele vai mostrando, ó. Então ele mostra em formas de retângulo o dia, né? A semana e o dia. E dentro das caixinhas dos retângulos, ele mostra as tarefas que vão ser executadas. Então, assim, no caso, como eu não defini um usuário, estou trazendo de todo mundo que tenha dentro desse período, ele está trazendo ó, todas as tarefas que eu criei no dia 31/8. Ó. Então, tem essa tarefa, tenho essa, e ele mostra as informações para mim. Ó. Ó, aqui no dia 29, ó, então no dia 29 eu tenho
e no dia 31 eu tenho. Tá? Então, a aba consulta, a aba agenda, ela te traz em formato de agenda em um período de 7 dias, sendo que você pode expandir. E na aba de consulta, ela traz para você todas as tarefas também baseado no filtro que você fez. Aqui nesse caso, ó, eu tenho tarefas com o nome das pessoas que foram agendadas, né? Então, no caso aqui, foi agendada por esse usuário e por esse. E do lado esquerdo, a gente tem para quem foi agendado. Então, assim, nesse caso aqui, todas essas tarefas não teve um agendamento para um usuário específico, tá? Em branco, pendente. Já embaixo não, já embaixo define quem são os usuários. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque quando você gera uma proposta para transformar em um projeto, muitas vezes o escritório ele não sabe quem é o responsável por aquela tarefa naquele momento. Lógico, se no seu escritório, para cada tipo de tarefa, você já tem uma pessoa definida, legal, você já configura tudo certinho, na hora que gera a proposta, a pessoa não precisa nem se preocupar que já vai direto. Mas a maioria dos escritórios, ele só vai saber quem é o responsável no momento que o projeto iniciar. Então, neste caso, as tarefas elas são enviadas, porém ela não pode ser direcionada para um usuário porque ela não tem ninguém, e ela fica aqui guardada. Aí o usuário responsável, ele tem a obrigação de entrar nessa tela e adicionar para quem que ele quer enviar. Como? Clicando, ele vem aqui, ó. Deixa eu deixar aqui abrir de novo. Eu venho aqui e clico no botão editar, aí eu venho aqui e adiciono para a pessoa. Dou um OK e o sistema vai adicionando. Tá? Então, esse aqui, basicamente, esse é o processo de tarefas. Você pode gerar tarefas pelo tipo de projeto, que a gente viu na segunda aula. Você pode gerar tarefas pela tela de consulta, que é clicando no botão incluir e adicionando. Essas tarefas elas vão ser armazenadas na primeira aba em aberto, para que você possa ir clicando e os status dela possam ser modificados até a conclusão. Se você concluir uma tarefa errada, você vem aqui na aba de concluídos, clica 2 vezes que ela volta para o status em aberto programada. Se precisar alterar o status para um status que você não pode fazer pelo clique, né? Você vem aqui na tela de consulta, seleciona, edita e altera. Tanto para cancelar quanto para mudar o status para uma outra situação. Sei lá, cliquei aqui 2 vezes, ele foi para andamento, só que agora o cliente pediu para guardar. Então eu posso vir aqui no consulta, selecionar essa que está em andamento e mudar aqui para guardar retorno. Pronto, fica aqui guardado. Aguardando o retorno. Ok? As notificações é só uma descrição, é só uma informação que vai aparecer para você quando alguém realizar um planejamento, fazer alguma coisa dentro do sistema que está vinculando o seu usuário, né? Então, como que funciona isso? A gente vai vir aqui agora no módulo projetos, clicar no campo ordem de serviço. Então, aqui dentro da ordem de serviço, são o quê? São todos os planejamentos que a gente realizou dentro de um projeto. Então, eu venho aqui no localizar, ele me traz todos os planejamentos de cada projeto feito dentro deste período. Eu clico 2 vezes e ele traz a estrutura para mim, informando quais são as fases, qual é a data de início e término e qual é a quantidade de horas planejadas. Tá? Eu posso aqui editar, alterar as informações, ó, sem problema nenhum.
ou eu posso excluir, tá? Então aqui, a ordem de serviço nada mais é que o planejamento de horas sobre as fases que você vai executar com a data de início e a data de término. Ah, mas se passar da data eu não vou conseguir mais. Não. A data é só uma representação. Você pode alterar a data a hora que você quiser, ok? Qual que é o objetivo? É você criar um histórico de informação para que você possa fazer análise das horas que você planejou e das horas que você executou. Qual era a data prevista para término e quando você terminou. Se esse status ele já foi finalizado, se ele está em andamento, se ele já foi está em aberto, foi cancelado. Então é para você manter um histórico da situação que cada fase sofreu dentro daquele projeto, tá? Além disso, a ordem de serviço ela também faz o planejamento por alocação de horas, né? O que seria a alocação de horas? É você informar que para essa fase você vai utilizar os recursos do usuário X, Y, Z, né? Que os recursos acabam sendo as horas. Então, se eu tenho que, para o levantamento de dados, eu tenho que trabalhar 10 horas, quem é o usuário que eu vou utilizar para trabalhar nesse projeto? A gente tem que entender que isso é um planejamento, tá? É uma forma de você poder, de você saber a quantidade de horas disponível que o seu usuário tem para poder encaixar em um projeto. Então, exemplo, você tem uma demanda muito grande de projeto, pode ser pequeno, mas uma demanda grande. O projeto está chegando projeto a projeto e você tem prazos para poder entregar e você precisa saber quem é a pessoa que está com horas disponíveis. Muitas vezes tem uma equipe grande, então você não consegue ficar perguntando para todo mundo. Se o planejamento ele é feito de forma correta, você não vai precisar perguntar, você vai olhando pelo próprio sistema os dados e vai vendo quem são as pessoas que estão com horas disponíveis. Como? Da seguinte forma: eu clico na fase que eu quero fazer o planejamento, abro a janela de horas de alocação, clico no botão incluir e aí ele vai me abrir essa seguinte tela chamada de inclusão de profissional. Aqui eu vou escolher o profissional que eu vou planejar horas para aquela fase. Por exemplo, vou pegar aqui o usuário super. Aqui ele está me trazendo os dados da fase e embaixo ele está falando assim, olha, a fase de levantamento de dados, ela tem o início para começar no dia 15 e o término para finalizar no dia 15. Então, está dizendo que a gente tem um dia útil de trabalho que equivale a 8 horas, tá? Por que ele pegou 8 horas aqui? Porque no cadastro do usuário está dizendo que ele trabalha 8 horas por dia. Então, ele tem um dia todo, ele tem 8 horas para poder executar, tá? Para essas informações aqui aparecer, é necessário que cada usuário tenha sido feita essa configuração, tá? Então, como eu faço? Eu cancelo aqui, venho em utilitários, configurações, usuário do sistema, clico aqui no usuário duas vezes, venho na aba de configurações e aqui do lado direito tem o trabalho por dia. Eu venho aqui e coloco a carga horária dele, já com horário de almoço descontado, e eu não posso colocar horas quebradas, tá? É 8 horas. Ah, 8h48. É 9 horas ou é 8 horas? Dá para colocar 8 horas e 48 minutos. Ok? Esta é uma das configurações que você tem que fazer, porque através dessa configuração você consegue definir quantas horas o seu usuário trabalha por dia, por semana, e aí você consegue saber quantas horas ele tem disponível para aquela semana ou para aquele dia. Tá? Então, vou voltar lá de novo no projeto. Ordem de serviço. Aí aqui eu tenho aqui o meu planejamento. Bom, aqui eu criei meu primeiro planejamento, né? Onde o levantamento de dados são 10 horas planejadas e o estudo preliminar é 20 horas. Se provavelmente vai ocorrer de ter que fazer uma alteração, né? Ou aumentar ou diminuir a quantidade de horas, ou aumentar ou diminuir o início e o término, você vai fazer uma modificação. Só que se você fizer a modificação, aqui do jeito que está agora, você vai perder a referência do original. Então, pensando nisso, o sistema fez o quê? Ele criou
opção de você salvar o original e mexer só no atual, tá? Só que ele não deixa você salvar vários, é só um. Então eu salvo o original, que é o que eu planejei para ser feito, ele salva, não deixa mais alterar, e aí ele libera um outro para que você possa fazer as alterações. Então se tiver 10 alterações, você vai fazer nessas 10 alterações. A comparação ela vai ser feita com o original e o último que você alterou. Não vai pegar os históricos das alterações, tá? Mas você já consegue ter uma visão. Como? Eu venho aqui ó, no botão criar ordem de serviço, digito o nome aqui que eu quero chamar do meu original, no caso vou dar o mesmo nome, ó. Dou um OK, ó, cópia da ordem de serviço realizada com sucesso. Cópia da ordem de serviço é isso aqui, ele copiou isso aqui, tá? E aí eu tenho aqui, ó, visualizar o original ou atual. No caso, a gente está no atual. Se eu quero visualizar o original, ó, ele vem bloqueado, sem deixar eu fazer nenhum tipo de alteração. Eu quero mexer, voltar para o visual, o atual, clico aqui e eu posso vir aqui e fazer as alterações. Alterei. Ah, eu quero ver como que isso ficou. Eu venho aqui, ó. Deixa eu abrir de novo. Ó, aqui ele salvou dois, né? Porque eu tenho o atual e o original, ó. Peço para ver no relatório gráfico como ele fica. E ele traz assim. Deixa eu trazer um outro. Só um minutinho que tá dando algum erro aqui. Alterado aqui. Minha base não está com algum problema, mas ele apareceria aqui as duas cores, né? O original até o período que eu programei e o atual, que é a cor verde, da onde ele iniciou e aonde ele finalizou. É um gráfico simples, mas ele representa
como tá o meu original e como que ficou o meu atual, tá? E você pode ver na parte do gráfico ou você pode ver na parte da tela, que é visualizar o original e visualizar o atual, ok? E aí ele só cria esses dois, eu não tenho opção de criar um novo, mas eu posso deletar o original e aí cadastro um novo, tá? Isso ele permite. Só que aí você sempre só vai ter duas referências. Nunca vai conseguir ter mais de uma referência para poder fazer algum tipo de acompanhamento. Bom, aí aqui a gente tem essa opção dos horas alocado. O que, que a gente faz? Vem aqui no botão incluir e aí a gente vai fazer o planejamento de horas para o usuário. Então, como eu falei, isso é só um planejamento, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer ou que tem que acontecer, mas é uma forma de eu saber quem eu estou alocando para cada fase do projeto e quantas horas cada um está trabalhando. E se ele vai ter horas disponíveis para trabalhar em outro projeto, caso necessário. Então, quando eu venho aqui e escolho o usuário, eu venho aqui, usuário super, ele me informa que existe 23 dias úteis para se trabalhar nesse projeto, aonde esses 23 dias úteis equivale a 184 horas para trabalhar, só que na verdade eu preciso executar quanto? Aí eu venho aqui, olha, eu preciso executar somente 30 horas, se eu não me engano. Deixa eu só minimizar a tela. Então, são 30 horas. Então, venho aqui incluir. Escolho o usuário. Escolhi o usuário e eu venho aqui em forma. Aqui embaixo, no campo chamado de horas alocadas, eu vou informar quantas horas eu vou alocar para esse usuário super. No caso, como eu tenho que trabalhar lá 30 horas, eu posso falar que essas 30 horas vai ser executada pelo usuário super, eu posso falar que esse usuário super vai executar 10, 15 horas daquele total de horas para trabalhar. Por quê? Porque eu posso depois ir em sequência adicionar outro usuário que também vai trabalhar naquela fase que vai executar o restante das horas, tá? Só que para mim fazer isso, eu tenho que me atentar às cores que vão aparecer aqui para mim e os valores. Por quê? Porque como ele está falando aqui que eu tenho que trabalhar do dia 15 ao dia 15 do mês seguinte, o que, que o sistema verifica? Ele verifica se entre os outros projetos que estão acontecendo, se o usuário super está envolvido. Então, se ele estiver lá envolvido em um projeto que vai finalizar no dia 15/8, aqui já vai mostrar que ele tem X horas sendo utilizadas para outro projeto. Ele não vai especificar qual que é o projeto, mas ele vai falar que entre o dia 15/8 ao dia 15/9 está sendo alocado horas do usuário super X valor. Então ele está falando aqui para mim, que são 38 horas que ele encontrou que está sendo alocada para algum outro projeto. Então, dessas 38, está sendo alocado 21% do total de horas dele. Tá? E aí ele me traz a cor amarela. Por que ele me traz a cor amarela? Porque é uma configuração que você realiza para poder representar
em que situação se encontra. Deixa eu fechar aqui que está travando. Então, vem aqui, ó, incluir, escolho o usuário super. Eu vou informar aqui dessas 30 horas eu quero que ele trabalhe 15. E ele vai falar, ó, se eu, com essas 15 horas que eu estou adicionando, vai ficar 53 horas alocadas para ele, né? Essas 53 horas não estou dizendo que é desse projeto, é como um todo, tá? Eu já tinha 38 que estava sendo alocada em vários projetos. Acrescentei mais 15, foi para 53 horas alocadas, utilizando 29% do total de horas trabalhadas dele dentro deste período. E a cor ficou ainda amarela. Se eu aumentar, continua amarela, continua. Então, assim, quanto mais eu for colocando, ele vai representando para mim aqui a situação. Ó, aqui ficou vermelho. Então, o vermelho, o que, que ele representa para mim? Que eu estourei a alocação dele. Ó. Eu posso chegar no máximo 100, eu já estourei para 130. Então, observa que aqui você vai ter algumas cores que vai te representar. Sem você precisar ficar lendo, ele vai te representar qual a situação que esse seu usuário se encontra. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais. Então, neste campo, que se chama alocação de equipe, eu defino, para cor verde, aqui está definido que é 20%. Então, é assim, até 20% de utilização de horas para aquele usuário continua com a cor verde, que representa que ele tem horas ainda disponível para ser alocado em outros projetos. De 21% a 89% fica amarelo. Por quê? O amarelo representa que eu estou chegando em um patamar de horas utilizadas que eu preciso tomar um cuidado para que eu não venha estourar essas horas. Então, é uma situação de alerta. Falando assim, olha, ele tem ainda horas disponíveis, mas dependendo do projeto que você for alocar ele, essas horas não vai ser o suficiente. E o vermelho significa assim, usuário, você atingiu o limite máximo de horas alocadas dentro desse período, ou você estourou a quantidade de horas dele. Aí, no caso do vermelho, é interessante você dar uma olhada se o percentual passou de 100% ou não. Porque se passou de 100%, alguma ação eu vou ter que tomar. Como? Ou eu aumento o período daquela tarefa, daquela fase, para que ele possa ter um tempo maior para executar, ou eu diminuo a quantidade de horas que eu estou alocando para ele e coloco uma outra pessoa para trabalhar junto, e distribuo esse total de hora para essas pessoas. Tá? Então, é uma forma de você tomar alguma ação para que você não venha sobrecarregar aquele seu funcionário. Ok? Então, voltando aqui de novo na alocação. Na ordem de serviço. Vou fazer aqui meu planejamento, aí vou falar que eu vou incluir o usuário super. Eu vou adicionar aqui mais 30 horas. Então, incluir, e ele adicionou. Ó, deseja gerar uma notificação para o usuário? Essa é a notificação que eu falei para você. Ó, que ele vai lá para o to-do list, informar que foi feita uma alteração ou ele foi incluído em um planejamento. Então, quando eu venho aqui em 5, essa informação vai direto para ele. Ó. Então, se eu sair daqui, ó, vim aqui no to-do list,
Ó, aqui já vai ter uma notificação. Você possui alocação no projeto tal, na fase tal, que foi incluído na data tal. Clico 2 vezes, aí ele mostra para mim. Aí eu venho aqui, opa, aí, vem aqui, aí eu faço planejamento para outro. E eu vou fazer o planejamento de todos. Ó. Vou escolher um outro usuário, sei lá, de mim. De mim não. Pedro. Ó, no caso do Pedro aqui, eu não posso, não é que eu não posso. Lá está pedindo para mim executar, se eu não me engano, 20 horas. Só que eu já usei 91% das horas do Pedro entre esse mês aqui, ó. Então, se eu colocar aqui o exemplo 20 horas, vai para 109%. Então, já estou estourando a carga horária dele dentro desse período. Então, se eu quero que o Pedro realmente trabalhe aqui, eu posso colocar, sei lá, 10. 10 eu consigo atender, ó. Que aí eu vou para 113, né? 113, atinjo só os meus 100% aqui. E aí eu vou ter que criar um outro usuário, né, aqui dentro, para complementar a quantidade de horas. Ou eu vou ter que ir lá na fase alterar aqui o período de início e término, aumentando, para que o Pedro ele tenha mais tempo para poder executar toda essa carga horária que eu estou alocando para ele. Então, assim, vocês observam que na hora que eu estou fazendo o planejamento, eu já consigo analisar quais são os usuários que eu posso contar ou não. E aí fica mais fácil de eu ir distribuindo para os responsáveis o que eles têm que executar e aonde e quanto de hora eles têm para fazer. Tá? E isso gera relatórios que você vai poder também analisar a informação. Mas a parte de inclusão de profissional é essa. É necessário que cada usuário tenha uma carga horária de trabalho. Lembrando que esse horário não pode ser um horário quebrado, tem que ser um número inteiro, já com o horário de almoço descontado. E tem as configurações das cores, que é até X% ele fica verde, até Y ele fica amarelo e passou dessa ele fica vermelho. O vermelho representa que você está usando a carga horária dele toda disponível para aquele período, ou que você estourou a carga horária. O amarelo é uma atenção, para que você possa ir acompanhando de uma forma mais cautelosa se eu vou conseguir utilizar esse usuário para um outro projeto. E enquanto tiver verde, significa que eu posso ir adicionando horas sem problema nenhum, que ele tem o saldo de horas disponível. E isso você consegue ver em relatórios depois. Ó. Você vem aqui na tela de consulta, no campo de consulta de alocação de equipe. O que ele te traz aqui? Ó? Ele pega o projeto. Um projeto aqui que tenha. Aqui ele vai mostrar dentro do período que você informar, se você quer ver por dia, por semana ou por mês, quem são os usuários que vão fazer tem horas planejadas para executar e de qual fase. Ó. Então, um exemplo, se aqui ele está falando, vamos filtrar aqui, que no dia 15, pelo planejamento que eu fiz, tá? No dia 15, se ele trabalha 8 horas por dia, dessas 8 horas ele tem que separar 1 hora e 21 minutos para trabalhar naquele projeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 da fase de levantamento de dados. Se ele vai fazer isso de manhã, à tarde ou à noite, não importa. O importante é que ele siga o cronograma e no dia 15 ele execute 1 hora e 21 minutos de
horas trabalhadas. No dia 16, a mesma coisa. E aí ele vai fazendo até dar o total de dia para que ele possa cumprir aquela quantidade de horas. Ah, eu executei no dia 15, não executei no dia 16, fiz no dia 17 e dobrei. Tem, tá? Aqui, na verdade, é só uma forma de você poder saber quantas horas que o sistema define para que você possa trabalhar, para que você possa se organizar. Então, aqui nesse caso, ele está falando que todo dia durante esse período, se você trabalhar 1 hora e 21 minutos, é o suficiente para que você possa atender o teu planejamento feito lá na ordem de serviço. Aqui você pode ver por dia, por semana ou por mês. Pode gerar o relatório, tá? Impressão padrão do Naves ou impressão personalizada. A impressão personalizada permite você alterar, agrupar por coluna, retirar coluna, fazer um filtro por seleção. E aí, quando você montar o teu relatório, você vai clicar no botão Visões, vai dar um nome, ó, maisinho aqui vai dar um nome. Dá um OK. E ele fica. Aí, se você sair, OK. Quando você pede para imprimir de novo, ele volta com o padrão normal. Aí você vem aqui na opção Visões, clica 2 vezes, que ele vai trazer a tela para você com o relatório. Então, neste relatório, você pode ter várias visões, quantas você quiser. Se quiser tornar alguma delas como padrão, você vem aqui e marca. Tá? Então, é uma forma de você trabalhar também com os dados. E aí, para você imprimir, eu venho aqui imprimir. Pode salvar aqui em vários formatos, PDF, Excel, CVC, Word. Aí você tem as opções aqui para poder salvar. Quero salvar para trabalhar com os dados, ou criar um gráfico, enfim. Aí você salva e utiliza os dados para gerar o relatório que você deseja. Tá? O que acontece? Vocês sabem que vocês podem visualizar determinadas informações não só pelo Naves Client, né, que é o Naves Escritório. Vocês podem acessar informações pelo celular ou até mesmo pelo site da internet, que não precisa estar exatamente alocado no escritório. Essas informações que vocês podem visualizar são cadastros de cliente, fornecedor, contrato, tarefas e apontamento e apropriação de hora. Então, se vocês têm tarefas para ser executadas, como fui fazer uma visita à obra e você finalizou a visita, você quer encerrar a tarefa, é possível fazer pelo aplicativo do celular ou por uma página da internet. Tá? No caso aqui, eu vou abrir uma página da internet que a tela ela é basicamente igual, só muda o tamanho. Tá? Então, o site é asm.tecto.com.br. Então, vocês vão digitar isso aqui, vai clicar no Acesse. Qual que é o usuário e a senha? O usuário é o seu e-mail cadastrado no usuário do sistema. Então, aqui, ó, qual que é o e-mail? É isso aqui, ó. É esse e-mail aqui, ó, que vocês cadastraram aqui dentro. Tá? A senha é a mesma senha do Naves. Então, você vem aqui e informa qual que é a senha. Feito isso, clica no Enter. Isso aqui você vai fazer também no celular. A tela é a mesma, tá? Os dados também. Ele vai abrir essa tela de busca, onde você vai poder ver sua agenda, que são fornecedores, contatos, clientes, os endereços de cada um, telefone. Você vai poder fazer apontamento e apropriação de horas, visualizar a biblioteca e as tarefas, que é o nosso foco hoje. Então, quando eu clico aqui na opção tarefa, ele me permite fazer uma seleção de tarefas por um projeto, por um status, ou eu deixo em branco, dou um OK e peço para ele fazer o filtro para mim.
no caso eu não tenho tarefa, mas ele traria as tarefas para você aqui e você poderia mudar o status da tarefa para concluído. Tá? Então, é só para lembrar, essa tela, tanto da web quanto do celular, não permite cadastrar tarefa, tá? A única coisa que ele permite você fazer é a inclusão de apontamento e apropriação de horas. Cadastrar agenda, tarefas, isso não é possível, ok? Desse nosso planejamento, depois de ter feito planejamento por fase e planejamento por usuário, você tem alguns relatórios que você pode fazer consultas. Um deles é o relatório chamado de alocação de equipe, tá? Esse relatório, ele é um relatório bem antigo, onde ele tinha a função de mostrar para o responsável qual é a situação que cada usuário está referente a horas dentro de cada semana. Isso hoje facilitou por quê? Porque hoje você na própria tela, como eu mostrei, você já visualiza se o usuário tem horas disponíveis, se não tem horas, se eu estourei a carga horária dele. E antigamente isso era feito pelo relatório. Os relatórios é esse chamado alocação de equipe, tá? Aonde você escolhe um cliente, um projeto, um estágio, um tipo. Não é obrigatório, é opcional, mas você precisa informar o status dessa ordem de serviço. Então eu venho aqui, ó, seleciono o período, clico no botão filtro, estou fazendo o filtro pelas horas planejadas, ó. Ele salva isso em Excel. Não vou conseguir gerar aqui porque eu estou com problema no meu Excel. Deixa eu ver se eu gero outro. Não vou conseguir. Mas aí vocês podem fazer o teste na máquina de vocês. Tá? O que é o profissional planejamento? O profissional planejamento, ele vai trazer na horizontal, né, as semanas. Então, assim, na vertical do lado esquerdo, ele vai trazer o nome dos usuários que estão associados àquele projeto que você fez o filtro. Então, ele traz lá João, Pedro, Maria. Isso do lado esquerdo, na parte vertical. Aí, do lado direito, na horizontal, ele vai fazer assim, baseado no período que você fez, ele vai fazer, ó, semana 1 do mês 7, segunda, terça, quarta, quinta, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Aí ele vem, desculpa, que é julho, né? Julho, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Agosto, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Aí dentro, embaixo de cada semana, ele vai falar assim, ó, na semana 1, o usuário João, ele tem horas planejadas de 24 horas para ser executadas, então, que é o planejamento. Então, naquela semana 1, foram planejados para ele executar 24 horas. Então, ele traz essas informações para você. Ó, na semana 2, a Maria tem 30 horas planejadas. Na semana 3, o Wagner tem 40 horas planejadas. Então, ele traz, né, nesse layout, também mais bem montado, bem configurado, a situação de horas planejadas que cada usuário tem dentro da semana. Então, isso a gente chama de planejamento. Já a disponibilidade é o mesmo modelo de relatório, o mesmo layout, porém ele traz o inverso, ele vai trazer as horas disponíveis. Então, se o Wagner trabalha 40 horas por dia e na semana 1 foram alocadas 20 horas, então significa que naquela semana ele ainda tem disponibilidade de mais 20 horas. Então, eu tenho dois relatórios
um para mostrar o planejamento, o outro para mostrar a disponibilidade, sendo que na própria tela que eu mostrei para vocês, conforme vocês vão adicionando as horas, ele já vai mostrando a situação, se está ficando verde, amarelo ou vermelho, tá? E o terceiro, que é o projeto controle, também é o mesmo layout com as semanas, só que ele não traz mais o nome do usuário, agora ele vai trazer o nome do projeto. E ele vai falar assim, olha, na semana 1, o projeto casa, ele tinha 20 horas planejadas, porém foi executada somente 15 horas. Então ele traz as horas planejadas e as horas executadas do projeto, sem mencionar o nome do usuário, tá? Então, os dois primeiros profissionais, que é o planejar e disponibilidade, ele apresenta as informações do usuário. O terceiro, ele apresenta a situação do projeto em questão de planejamento e apropriação. E os outros três são relatórios em Excel também, de forma mais detalhada, sem tratamento, né? Igual vocês vão ver no cima. Então, aqui, horas planejadas nada mais é que esse aqui de cima. Só que aqui ele está tratado, né? Ele foi feito uma tabela dinâmica, foi agrupado, foi montado. Nesse caso, não, ele vai trazer uma tabela crua, né? Com as colunas e linhas e as informações para que você possa utilizar esses dados para montar uma outra tabela dinâmica, um gráfico. Então, aqui a gente tem horas planejadas, horas executadas e planejamento e execução, onde são tabelas em Excel bem cruas, simples, com os dados lançados que você pode exportar e fazer algum tipo de relatório, ok? Aí a gente tem aqui embaixo o módulo relatórios, horas trabalhadas por fase, onde você pode selecionar aqui um cliente, um projeto, um período. Você vem aqui e pede para imprimir e ele vai te trazendo as informações, ó. Então aqui ele está te mostrando as horas que foram executadas por um projeto, por um usuário específico e em qual fase ele fez. Ó. Então aqui ele me traz as horas que o usuário super executou, qual que é o valor hora dele, quanto isso custou em reais. Então você pode tirar aqui esse relatório. Basta, as informações vão variar de acordo com os filtros que você realizar aqui dentro. Um relatório legal de vocês analisarem, ele fica aqui no módulo projeto, relatórios, que ele se chama ordem de serviço planejado versus realizado. Então aqui você pode vir aqui, ó, selecionar o projeto, escolher se você quer que calcule pelo valor hora do usuário, pela apropriação hora ou pela função. Se você quer ver as horas original ou atual. Peço para imprimir e ele me traz o seguinte relatório: as fases que foram planejadas, quantas horas a gente pretendia gastar, quanto que isso me custou em reais e quantas horas foram realizadas. Então aqui, de 30 horas, foram realizadas 21 horas e 51 minutos, aonde isso me custou R$ 3.933 e tem um saldo de 8 horas e 9 minutos. Tá? Já no apropriado só para projeto, ou não foi apropriado nada, porém foi gasto 6 horas e 38 minutos e eu estou com um saldo negativo de 1.194 horas, porque não teve planejamento. Então, assim, não é gráfico, mas ele te traz esses dados. Ele traz o planejado, o realizado e o saldo, se está positivo ou se está negativo. E aí você pode gerar o relatório no padrão do Navis ou no padrão personalizado. Que aí você pode escolher as colunas, pode escolher as linhas e salvar em Excel. E aí você pode utilizar esse Excel para gerar gráficos. Vamos ver outro relatório aqui, horas por motivos. Ó. Então você pode selecionar aqui o cliente e o projeto, pedir para imprimir. E ele vai te dando aqui os apontamentos das horas e os motivos. Ó. Então aqui o super, ele apropriou 46 minutos
para o motivo reunião. Para que eu tenho isso? Aí você pode fazer um filtro, né? Você pode pensar, eu quero saber de todas as horas apropriadas, quantas horas foi apropriado para esse determinado processo. Ó, então aqui, ó, ele está me falando que eu tenho apropriação de horas para todos esses motivos. Quero trazer todos ou quero trazer um específico? Eu quero só os motivos que foram apropriação automática. Ele traz aqui para mim, ó, de apropriação automática eu só tenho 5 minutos feito. Tá? Então você pode gerar esse relatório. Vamos ver todos, quantas horas dá. Ó, deu 38 horas e 10 minutos. Quer dizer, então, que de 38 horas eu só informei automaticamente 5 minutos. O resto foi inserido as horas manualmente. Outro relatório também que vocês podem fazer o acompanhamento é o histórico de projeto. Histórico de projeto, ele vai te trazer as tarefas que estão vinculadas. Ó. Se foram realizadas, se não foram, se foram concluídas, em que situação está. Então ele te traz aqui, ó, o histórico do projeto são as tarefas associadas. Aquelas tarefas que a gente cadastrou, que você vinculou a um projeto, você pode gerar um relatório aqui para poder fazer o acompanhamento. Ó, posição do projeto. Vamos lá. Nesse posição do projeto, ele é bem detalhado, tá? Então ele te traz minuto a minuto de horas que foram inseridas e no final ele te mostra o total de pessoas que fizeram apontamento e apropriação e quantas horas foi planejado e quantas horas foram executadas. Eu posso trazer ele de forma sintética. Ó. Naquela hora eu trouxe resumida, mas aqui eu trouxe sintética agora. Assim, a gente tem N relatórios, aí precisa sentar, ver qual deles vai te atender. Boa parte desses relatórios, eles acabam trazendo as mesmas informações, porém um traz em formatos diferentes, outros relatórios foram solicitações de clientes, então é exclusivo dele, mas vocês têm acesso para analisar, só não pode fazer nenhum tipo de alteração, tá? Mas pode navegar aqui e ver qual deles vai se adequar melhor à necessidade de vocês. Gráficos, o que eu tenho de gráficos aqui dentro são apontamento e apropriação de hora, basicamente. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Pegar um aqui. Ó, apontamento e apropriação para o profissional. Ele mostra aqui o que você apontou e o que você apropriou por mês, ou uma relação do que você fez de forma automática e o que você fez de forma manual. Então, a gente consegue observar aqui que o que ganha mais é o manual, porque ele é o vermelho e o automático é o verde. Então, é uma forma de você analisar dados. Posso ver apontamento e apropriação, e posso ver apropriação automática e apropriação manual. Outro gráfico sobre horas. Aqui eu posso ver por usuário, ou eu posso ver pela equipe do usuário. Quantas horas foram realizadas. Então, aqui no projeto Paisagem, projeto 1, 2, 3, 4, 5, foram 1.896 horas, que equivale a 31 horas.
1.896 minutos, que equivale a 31 horas. E o projeto residencial foram 7 minutos. Posso ordenar só por projeto, posso ordenar por hora, aí fica a critério. E posso fazer a pesquisa por equipe ou a pesquisa por usuário. Tá? Tem outros gráficos aqui, mas aí é mais para o final que a gente vai ver, né? Para os outros treinamentos, que é de produtividade, custos, valor médio, valor do escritório, mas sobre apontamento e apropriação são poucos, basicamente são poucos gráficos que a gente tem. Tá? E os gráficos que a gente tem está voltado mesmo a apontamento e apropriação de horas. E são simples assim. Se você precisar de um gráfico específico, ou você exporta a informação em um relatório de Excel e trabalha com essa informação no sistema. E por último, aqui na aba de consulta, né, a gente tem alguns relatórios também. Ó. Consulta de alocação que a gente acabou vendo já, horas totais por mês. O que esse relatório representa para vocês? Ó? Vamos dizer que vocês estão trabalhando em um projeto desde o ano passado e continuam trabalhando esse ano. Aqui vocês vão conseguir analisar ó, quantas horas você trabalhou por mês. Caso esse projeto ele já está sendo trabalhado no ano anterior, ele mostra aqui o acumulativo e continua mostrando que você está executando por mês, para que você possa no final enxergar o acumulado aqui. Ó. Então ele traz o anual, que é do mês atual, e traz o acumulado, que é todo o histórico que ele está sendo utilizado. Tá? Você pode ver por tipo de projeto, por status, ou ver por ambos. Tá? E gerar relatórios se for necessário. Uns relatórios são padrão, você não consegue gerar aquele personalizado, porque não tem a opção aqui. Ó. Então esse aqui ele é padrão do sistema, não dá para fazer alteração nem modificação. Mas alguns outros relatórios que a gente viu, que ele permite você alterar a posição de coluna, tirar coluna, agrupar coluna, aí vocês conseguem trabalhar melhor os dados. Bom, a parte de planejamento é basicamente esse, tá? É você vir aqui no projeto, gerar ordem de serviço, onde você planeja as fases, planeja os usuários, criando o original e o atual, para ver como iniciou o planejamento e como finalizou o planejamento. Cria as tarefas, né? Essas tarefas elas podem ser distribuídas através de uma proposta, que é aquela envio automático, ou elas podem ser criadas pelo próprio usuário. Tá? Como gerar os relatórios básicos para poder analisar essas informações. Ok? Agora eu vou ver as dúvidas que vocês têm para poder tirar e a gente poder finalizar. O Eric tem como gerar um gráfico das horas planejadas, original, com as horas gastas em determinado projeto. Gráfico não, mas você consegue analisar isso em tela. Então, se você vir aqui na própria tela do projeto, você pode fazer um filtro do projeto que você quer. E aqui você clica aqui, ó, acompanhamento de execução. Sintético, que ele te mostra o que você planejou e o que você executou, ou detalhado, que ele te mostra por fase.
mas o gráfico em si não. Aí você teria que salvar em Excel, exportar isso para o Excel e aí montar o gráfico que você quer ou a tabela dinâmica que você precisa. Mas o gráfico em si não tem, tá? A aula do financeiro é a próxima aula, ok? Que é a aula 5. Aí a gente vai falar sobre finanças e a última aula a gente fala sobre o módulo de obras, ok? Mais alguma dúvida? Amanda, Eric? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Posso, pode falar, Eric. Qual que é a dúvida? Sim, não tem problema. É o mesmo, é a mesma senha? Você fala? Eric, esses estagiários utilizam o mesmo usuário e senha para acessar, só que em horários diferentes? Bom, independente se for isso ou não tem problema usar a máquina, tá? O que não pode acontecer é de esse usuário, esse login senha que está sendo usado, ser usado simultaneamente. Então eu entrei com ele em uma máquina, a pessoa tenta entrar ele em outra máquina, isso não é possível. Sim, não tem problema, porque assim, é, a base de dados ela é única. Então, assim, se você tem 10 usuários, esses 10 usuários, cada um entra em um horário diferente, ele pode acessar a mesma máquina, porque ele está entrando com o usuário e senha dele. Então, o sistema vai registrar informações de cada usuário. Exemplo, se sua máquina deu problema e você quiser usar a máquina do seu colega do lado e lá tem o Naves, você vai usar. Você vai entrar com o seu usuário e senha e o sistema vai, quando você for consultar os dados, vai estar registrado que o Eric que inseriu as informações. Agora, quando é do mesmo, quando são, no caso, estagiários, um entra de manhã, outro entra à tarde, só que eles usam a mesma senha, também assim, não tem problema. A diferença é que você não vai saber quem foi a pessoa que inseriu. Pode saber porque você vai ver a questão do horário, mas fica uma coisa difícil de você fazer o acompanhamento, mas isso também não tem problema de acessar, tá? Então, não é a máquina que vai restringir se eu, Wagner, vou acessar meu Naves na máquina do Eric. Isso não tem restrição. Até mesmo que a gente fala, por exemplo, você comprou 5 licenças, só que se você tem 10 máquinas, você pode instalar o Naves nas 10 máquinas, porque se uma der problema, a pessoa pode usar a outra. Pessoal, mais alguma dúvida?
Bom, pessoal, então aqui eu vou encerrando, tá? Agradeço a presença de todos. O nosso próximo treinamento é sobre o módulo finanças, então, sobre o lançamento de receitas, despesas, movimento bancário, fluxo de caixa e configurações, tá? Então, se vocês puderem participar, esse é um dos módulos mais esperados, né? Que acaba sendo um dos mais utilizados pelos escritórios, que é toda a movimentação financeira para fazer o controle. Então, espero a presença de todos no próximo treinamento. Agradeço também a presença de todos e um bom final de semana para vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.